A paz do Senhor a todos os irmãos. Esse sábado maravilhoso, o Senhor tem uma palavra para o meu coração, para o teu coração. A palavra do Senhor nessa tarde que Ele traz ao meu coração, ao teu, é a evidência do reino, que está no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 13. Vamos ler a palavra do Senhor nessa tarde, que diz assim: entrai pela porta estreita, larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos que entram por ela. Porque estreita é a porta, apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos que se acertam com ela. Acautelai-vos dos falsos profetas, que vos apresentam disfarçado em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos conhecereis. Colhe-se porventura uva de espinheiro ou figo de abrolho? Assim, toda árvore que boa produz bom fruto, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos o conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de me dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônio? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhe direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticai iniquidade. Amém? Palavra de Deus nessa tarde, o Senhor tem trazido ao meu coração, no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 13 em diante, onde Jesus vai falar sobre a porta estreita e a porta larga, que Jesus vai trazer ao meu coração e ao teu, meu irmão, é que há uma necessidade hoje de nós viver em santidade e de nós viver em obediência à sua palavra. Jesus está dizendo que Ele está dando uma ordem aqui, meu irmão. Ele está dando uma ordem para nós: entrai pela porta estreita. A porta estreita, Ele está dizendo que será, vamos passar por aflições, vamos ter sofrimento, vamos a escolher entrar pela porta estreita, mas lá na frente nós teremos a vitória, a recompensa. Mas se nós escolhermos a porta larga, irmão, nós teremos decepções na nossa vida, na nossa caminhada. O que a porta estreita significa para mim e para você? A porta estreita, Jesus está dizendo, está declarando para mim e para você nessa tarde, nesse sábado, 24 de fevereiro de 2024, Ele está dizendo, Jesus está dizendo para mim e para você: eu sou a porta estreita. Se você quiser vitória, você que quiser morar comigo no céu, você tem que abandonar todas aquelas coisas erradas que você pratica. A Bíblia está dizendo, Jesus está dizendo. Porque quando Ele fala em porta estreita, Ele está falando o quê? Ele está falando que tem que haver uma vida de renúncia na minha vida e na tua. Tem que haver abnegação. Tem que ver na minha vida e na tua aquela vontade de viver para Cristo somente. A renúncia tem que fazer parte da minha vida e da tua quando nós resolvemos e decidimos seguir a Cristo. É esse o objetivo. Esse canal, meu irmão, é para anunciar somente Jesus Cristo, o único que pode salvar. Jesus que é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Ele é a porta das ovelhas, Ele é o aprisco para as ovelhas. E só Ele vai te dar vitória. Por isso Ele está dizendo para a igreja: entrai pela porta estreita. O que Ele está dizendo para mim e para você? Ei, vai ter luta, vai. Porque a porta estreita, ela não te dá liberdade para fazer tudo o que você quer, não. A porta larga, Ele está dizendo que muitos vão entrar por ela, porque ela oferece tantas coisas fáceis para ti. Mas a porta estreita há regras. A porta estreita, a renúncia, a abnegação, tem que dizer não para mim, sim para Jesus. Meus desejos, eu tenho que sepultá-los, não vale mais. O que vale agora é meu viver para Cristo, e o morrer é lucro. É esse o propósito do Evangelho, é transformar a nossa vida. E quando nós conhecemos o Evangelho verdadeiramente,
há uma libertação, há uma revelação aos nossos corações e nós vivemos uma nova vida na presença de Cristo. Porque a porta estreita você vai entrar por ela, você vai escolher viver para Jesus. Você vai escolher um novo nascimento, uma nova vida, você vai viver uma nova vida na presença dele. É um novo sistema de vida, não é aquela vida que você vivia antes. Quando conhecemos a Jesus, tem que haver mudança, tem que haver uma conversão 360 graus, mudança de vida, transformação. É isso que Jesus faz na vida do homem, da mulher que conhece ele verdadeiramente, tem um encontro com ele. Lembra Paulo, quando ia a Damasco pegar os cristãos para matá-los, para botar em prisões? Jesus aparece para ele e a partir daquele dia ele é transformado. Paulo não é mais aquele homem perseguidor da igreja, é um homem, um evangelista, um pregador do evangelho. Ele vai anunciar as boas novas àqueles que estavam com ele antes, perseguindo os cristãos. Mudança, transformação de vida. O evangelho, ele transforma. O evangelho muda. O evangelho liberta o homem das prisões deste mundo. Então Jesus está dizendo: entrai pela porta estreita. Está dizendo para mim e para você nessa tarde: entrai pela porta estreita. E ele vai dizer: larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos que entram pela porta larga. Porque a porta é larga, meu irmão, não há nada. Ali é tudo válido. Não tem preocupação de nada. Mas a porta estreita requer de mim e de você uma decisão que nós devemos tomar na nossa vida. Ou nós servimos a Cristo, ou servimos ao mundo. Ou nós servimos ao Deus da nossa salvação, ou servimos o mundo. A nossa escolha. Mas Jesus, ele te chama, ele me chama para sermos pregadores do evangelho, anunciando as boas novas da salvação. E qual é essas boas novas, irmão? É pregar o evangelho, falar do seu amor, falar da sua grandeza, falar da sua glória, da sua graça, da sua bondade, da sua misericórdia, do seu grande amor que ele tem por mim e por você. Jesus nos ama, ele se entregou para me salvar e para te salvar, meu irmão. E nessa tarde, ele quer falar contigo, quer falar com você. Porque quantos estão pregando o evangelho hoje? Quantos estão anunciando o evangelho, mas só por torpe ganância, meu irmão? É só por ganância, eles não pregam por amor. Eles não pregam por amar a Cristo acima de todas as coisas, não. Eles pregam por torpe ganância. Eles só se preocupam com o seu ventre, mas não se preocupam com as almas. O evangelho genuíno ser pregado, não. Eles querem pregar um evangelho transparente, um evangelho que não é o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo é cruz. É cruz, meu irmão. Jesus foi pregado naquela cruz para salvar eu e você, e levou sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas enfermidades. É Ele que deve ser o maior na tua vida. É Jesus que deve ser agradecido por ti, glorificado por ti. É Ele que é o alvo. Você tem que olhar para Cristo. Não adianta pregar o evangelho por interesse. Lá no final, no dia do juízo, terão que prestar conta para Ele, porque vivemos uma vida errada. E você devemos obedecer a Ele. Devemos obedecer a Cristo, que é o nosso cabeça. É o nosso Senhor, é o nosso dono. Porque senão, irmão, nós teremos lá no final, se nós vivermos uma vida errada, pregando o evangelho, mas vivendo na porta larga, que tem muitos por aí para este mundo, irmão. Eles pregam o evangelho, eles falam de Jesus, mas vivem na porta larga. E se nós olharmos no texto aqui de Mateus 7, 13 em diante, você vai ver lá no versículo 21, lá no versículo 21, o Senhor vai dizer assim, para esses que estão vivendo a vida errada, para esses que estão vivendo, irmão, pregando o evangelho, mas sua vida não é transformada, porque eles acham que estão vivendo conforme o seu querer, e eles acham que as suas vontades vão salvar no dia que eles serem confrontados com Cristo. Eles verão a mão de Deus sobre as suas vidas, porque desobedeceram, acharam que estava certo, que não tem amor ao evangelho. Tem muitos por aí, irmão. Olha só o que a Bíblia diz, olha só o que Jesus vai falar. No versículo 21 de Mateus 7, diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor,
entrará no reino dos céus. Olha só, meu irmão, é Jesus falando aqui, não é o evangelista Mário que está falando. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas ele diz assim, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. No 22, muitos naquele dia hão de me dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios em teu nome? Fizemos muitos milagres em teu nome? Então lhe direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais o quê? A iniquidade. Aqui, meu irmão, está bem claro o que vai acontecer para aqueles que viveram a vida em desobediência, aqueles que não querem entrar pela porta estreita, não querem viver, dizer que é pastor, dizer que é obreiro, dizer que é evangelista, dizer que é missionário, mas está vivendo na porta larga. O caminho deles é a porta larga, porque não há mudança de vida, não há transformação de vida, não há mudança de caráter, continua a mesma pessoa ali, sempre falando das pessoas, criticando, seu coração não está voltado para o evangelho, pessoa amargurada, mas diz que é crente, dentro da igreja ela prega, pula, sapateia, mas lá na rua dá um mau testemunho, pega uma vida totalmente fora do contexto bíblico, do contexto do evangelho. Na igreja prega, profetiza, grita, pula, fala em língua, mas lá fora não é conhecido como um cristão. Como pode isso, meu irmão? Jesus está dizendo que nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu. Por que não entrará? Porque desobedeceu, porque não decidiu negar-se a si mesmo, dizer não para si, dizer sim para o evangelho, sim para Jesus. Eu te obedeço, eu me submeto à tua vontade, eu me submeto ao teu querer, eu me submeto à tua palavra, Jesus. Não, eles querem pregar, querem profetizar, querem gritar, querem fazer tudo o que a Bíblia ordena, mas a sua vida não é transformada, o seu interior, o seu coração não é transformado. E Jesus está dizendo que haverá uma penalidade para aqueles que desobedecem. Aqui são pessoas, querido, são pessoas que estarão diante do trono branco, e elas vão querer se explicar, Senhor, mas nós expulsamos demônio em teu nome, Senhor. Senhor, nós fizemos muito milagre em teu nome, Senhor. E o que ele vai dizer? A palavra do Senhor vai dizer, nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. O importante, meu amado, o importante para você é agradar a Jesus. O importante para você é negar-se a si mesmo e dizer sim para a vontade de Cristo na tua vida. É Ele que tem que ser o dono do teu pensamento, o dono do teu coração, o dono da tua vida. Porque não adianta viver uma vida em duas faces. Ou é ou não é. Ou é cristão ou não é cristão. Ou ama Jesus ou não ama Jesus. A porta é estreita, meu irmão. Não é fácil, não. Você tem que renunciar para seguir a Cristo. Você tem que viver uma vida em santidade, buscar a santidade para seguir a Cristo. Vale a pena eu viver uma vida pregando o Evangelho e chegar naquele dia, ouvir o Senhor dizer, apartai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade? Vai valer a pena? O que vale a pena é eu me submeter a Jesus. Ele é o Senhor da minha vida. Ele é o Senhor do meu andar, do meu falar, do meu viver. O dono do meu coração é Jesus. Meu coração, teu coração tem que ser do teu amado, do nosso amado que é Jesus. Ele tem que dominar a nossa vida. E a palavra que eu tenho para você nesse sábado, nessa tarde, olhe para Jesus. Busque Jesus, exalte Jesus, adore Jesus. Ele é o Senhor, Ele é Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e pode te dar a vitória.
mas ninguém pode te dar vitória. Você não pode esperar nada do homem, mas de Jesus você pode depositar. Ele é o único amigo que você pode confiar. É Jesus Cristo de Nazaré. E nessa tarde eu digo para você: olhe para Cristo. Ele tem muitas coisas para você. Ele tem todas as vitórias para você. Ele tem salvação para você. Ele tem vitória na tua vida. O que é o mais importante é a nossa salvação. Nós vimos tantos pregadores pela televisão, por tudo, nos canais, mas eles pregam o evangelho com interesse de dinheiro, riqueza, materiais. Não, esse canal Evangelista Maria Rosa, é somente para pregar a Cristo e mais nada, e ponto final. É Jesus Cristo dono deste canal. É Jesus Cristo dono da palavra. É Jesus Cristo dono de tudo. Ele é o Senhor. Então este canal é para agradecer o nome de Jesus Cristo. É Ele que nós devemos pregar todos os dias. Ele que nós devemos engrandecer, glorificá-lo, exaltá-lo, amá-lo. Então nessa tarde eu digo para você: não desista do teu chamado, não desista do teu ministério, não desista do propósito que Cristo tem para você, meu irmão. E Ele tem grandes coisas. Ele está chamando nessa terra, nesses últimos dias, homens e mulheres que querem se submeter a Ele e entrar pela porta estreita. Ele está chamando. E eu oro pela tua vida nessa tarde. Pai, em nome de Jesus, abençoa cada um, Pai amado, que vai assistir, Senhor, esta live, Pai, em nome de Jesus. Abençoa nesse sábado todas as famílias, todo mundo, Pai, em nome de Jesus. Abençoa, Pai amado. É que eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém, amém.